Juízes capítulo 16. E foi Sansão a Gaza e viu ali uma mulher prostituta e entrou a ela. E foi dito aos gazitas: Sansão entrou aqui. Cercaram-no e toda a noite lhe puseram espias à porta da cidade. Porém toda a noite estiveram quietos, dizendo: Até a luz da manhã esperaremos, então o mataremos. Porém Sansão deitou-se até a meia-noite, e à meia-noite se levantou, e arrancou as portas da entrada da cidade com ambas as ombreiras, e juntamente com as trancas as tomou, pondo-as sobre os ombros, e levou-as para cima até o cume do monte que está defronte de Hebrom. E depois disto aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, cujo nome era Dalila. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: Persuade-o e vê em que consiste a sua grande força e como poderíamos assenhorar-lhe-nos dele e amarrá-lo, para assim o afligirmos, e te daremos cada um de nós 1.100 moedas de prata. Disse, pois, Dalila a Sansão: Declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força e com que poderia ser amarrado para te poderem afligir. Disse-lhe Sansão: Se me amarrassem com 7 vergas de vimes fresco, que ainda não estiverem secos, então me enfraqueceria, e seria como qualquer outro homem. Então os príncipes dos filisteus lhes trouxeram 7 vergas de vinhos frescos, que ainda não estavam secos, e ela o amarrou com elas. E os espias estavam com ela na câmara interior. Então ela lhe disse: Os filisteus vêm sobre ti. Sansão então quebrou as vergas de vime, como se quebra o fio da estofa ou ao cheiro do fogo. Assim não se soube em que consistia a sua força. Então disse Dalila a Sansão: Eis que zombaste de mim e me disseste mentira. Ora, declara-me agora com que poderias ser amarrado. E ele disse: Se me amarrassem fortemente com cordas novas, que ainda não houvessem sido usadas, então me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Então Dalila tomou cordas novas e o amarrou com elas, e disse-lhes: Os filisteus vêm sobre ti. Sansão e o espia estava na recâmara. Então as quebrou de seus braços como a um fio. E disse Dalila a Sansão: Até agora zombaste de mim e me disseste mentira. Declara-me, pois, agora com que poderia ser amarrado? E ele lhe disse: Se teceres 7 tranças dos meus cabelos na minha cabeça com o liço da teia. E ela as fixou com uma estaca e disse-lhes: O filisteu vem sobre ti, Sansão. Então ele despertou do seu sono e arrancou a estaca das tranças tecidas, juntamente com o liço da teia. Então ela lhe disse: Como dirás? Tenho-te amor, não estando comigo o teu coração. Já 3 vezes zombaste de mim, e ainda não me declaraste em que consiste a tua grande força. E sucedeu que, importunando-o ela todos os dias com as suas palavras e molestando-o, a sua alma se angustiou até a morte. E descobriu-lhe todo o seu coração, e disse-lhe: Nunca passou navalha pela minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre da minha mãe. Se viesse a ser rapado, ir-se-ia de mim a minha força, e me enfraqueceria, e seria como qualquer outro homem. Vendo, pois, Dalila que já lhe descobrira todo o seu coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: Subi esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram a ter com ela, trazendo com eles o dinheiro. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos e chamou a um homem e rapou-lhes as 7 tranças do cabelo de sua cabeça.
e começou a afligi-lo, e retirou-se dele a sua força. E disse ela: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou ele do seu sono e disse-lhe: Sairei ainda esta vez como dantes, e me sacudirei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele e arrancaram-lhe os olhos e fizeram-no descer a Gaza e amarraram-no com 2 cadeias de bronze e girava ele um moinho de cárcere. E o cabelo da sua cabeça começou a crescer como quando foi rapado. Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer um grande sacrifício ao seu deus Dagom e para se alegrarem, e dizia: Nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Semelhantemente, vendo-o, o povo louvava ao seu Deus, porque dizia: Nosso Deus nos entregou nas mãos dos nossos inimigos. E ao que destruía a nossa terra, e ao que multiplicava os nossos mortos. E sucedeu que, alegrando-se o coração, disseram: Chamai a Sansão para que brinque diante de nós. E chamaram a Sansão do cárcere, que brincava diante deles, e fizeram-no estar em pé entre as colunas. Então disse Sansão ao moço que o tinha pela mão: Guia-me para que apalpe as colunas em que se sustenta a casa, para que me encoste a elas. Ora, estava a casa cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus, e sobre o telhado havia uns 3.000 homens e mulheres que estavam vendo Sansão brincar. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e fortalece-me, agora só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio em que se sustinha a casa, e arrimou-se sobre elas com a sua mão direita numa e com a sua mão esquerda na outra. E disse Sansão: Morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia, e foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que matara em sua vida. Então seus irmãos disseram, e toda a casa de seu pai, e tomaram. Então seus irmãos desceram, e toda a casa de seu pai, e tomaram-no, e subiram com ele, e sepultaram-no entre Zoar e Estaol, no sepulcro de Manoá seu pai. Ele julgou a Israel 20 anos. Glória a Deus. Juízes, capítulo 17. E havia um homem da montanha de Efraim, cujo nome era Mica, o qual disse à sua mãe: As 1.100 moedas de prata que te foram tiradas, por cuja causa lançaste maldições, e de que também me falaste, eis que este dinheiro está comigo. Eu o tomei. Então lhe disse sua mãe: Bendito do Senhor seja meu filho. Assim restituiu as 1.100 moedas de prata à sua mãe. Porém sua mãe disse: Inteiramente tenho dedicado este dinheiro da minha mão ao Senhor, para meu filho fazer uma imagem de escultura e uma de fundição, de sorte que agora to tornarei a dar. Porém ele restituiu aquele dinheiro à sua mãe. E sua mãe tomou 200 moedas de prata e as deu aos ourives, o qual fez delas uma imagem de escultura e uma de fundição, que ficaram na casa de Mica. E teve este homem, Mica, uma casa de deuses, e fez um éfode e terafins, e consagrou um de seus filhos para que ele fosse por sacerdote. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. E havia um moço de Belém de Judá, da tribo de Judá, que era levita, e peregrinava ali. E este homem partiu da cidade de Belém de Judá para peregrinar onde quer que achasse conveniente. Chegando ele, pois a montanha de Efraim, até a casa de Mica, seguindo o seu caminho.
Disse-lhe Mica: De onde vens? E ele lhe disse: Sou levita de Belém de Judá, e vou peregrinar onde quer que achar conveniente. Então lhe disse Mica: Fica comigo e sê-me por pai e sacerdote, e cada ano te darei 10 moedas de prata, e vestuário e sustento. E o levita entrou. E consentiu o levita em ficar com aquele homem, e o moço lhe foi como um de seus filhos. E Mica consagrou o levita, e aquele moço lhe foi por sacerdote, e esteve em casa de Mica. Então disse Mica: Agora sei que o Senhor me fará bem, porquanto tenho um levita por sacerdote. Glória a Deus. Juízes capítulos 18. Naqueles dias não havia rei em Israel, e nos mesmos dias a tribo dos Danitas buscava para si herança para habitar, porquanto até aquele dia entre as tribos de Israel não lhe havia caído por sorte sua herança. E enviaram os filhos de Dan da sua tribo, 5 homens dentre eles, homens valorosos, de Zoá e de Estaol, a espiar e reconhecer a terra. E lhe disseram: Ide, reconhecerei a terra. E chegaram à montanha de Efraim até a casa de Mica, e passaram ali a noite. E quando eles estavam junto da casa de Mica, reconheceram a voz do levita, e dirigindo-se para lá lhe disseram: Quem te trouxe aqui? Que fazes aqui? O que é que tens aqui? E ele lhe disse: Assim e assim me tem feito Mica, pois me tem contratado e eu lhe sirvo de sacerdote. Então lhe disseram: Consulta a Deus para que possamos saber se prosperará o caminho que seguimos. E disse-lhes o sacerdote: Ide em paz, o caminho que seguis está perante o Senhor. Então foram-se aqueles 5 homens e chegaram a Laís, e viram que o povo que havia no meio dela estava seguro conforme ao costume dos sidônios, quieto e confiado. Nem havia autoridade alguma do reino que por qualquer coisa envergonhasse a alguém naquela terra. Também estavam longe dos sidônios e não tinha relação com ninguém. Então voltaram a seus irmãos, a Zoá e a Estaol, e seus irmãos lhes disseram: Que dizeis vós? E eles disseram: Levantai-vos e subamos contra eles, porque examinamos a terra e eis que é muitíssimo boa, e vós estarei aqui tranquilo. Não sejais preguiçosos em irdes para entrar a possuir esta terra. Quando lá chegardes, vereis um povo confiado, e a terra é larga de extensão, porque Deus vô-la entregou nas mãos, lugar em que não há falta de coisa alguma que há na terra. Então partiram dali da tribo dos Danitas, de Zorá e de Estaol, 600 homens munidos de armas de guerra. E subiram e acamparam-se em Quiriate-Jearim, em Judá. Então chamaram a este lugar Mané-Dan, até o dia de hoje. E eis que estava por detrás de Quiriate-Jearim. E dali passaram a montanha de Efraim e chegaram até a casa de Milca. Então responderam os 5 homens que foram espiar a terra de Laís e disseram aos seus irmãos: Sabeis vós também que naquelas casas há um éfode e terafins e uma imagem de escultura e uma de fundição? Vede, pois, agora o que haveis de fazer. Então se dirigiram para lá e chegaram à casa do moço, o levita, em casa de Milca, e o saudaram. E os 600 homens que eram dos filhos de Dan, munidos com as armas de guerra, ficaram à entrada da porta. Porém, subindo os 5 homens que foram espiar a terra, entraram ali, tomaram a imagem de escultura, o éfode e os terafins e a imagem de fundição, ficando o sacerdote em pé à entrada da porta, com os 600 homens que estavam munidos com as armas de guerra. Entrando eles, pois, em casa de Mica, e tomando a imagem de escultura e o éfode e os terafins e a imagem de fundição, disse-lhes: Que estáis fazendo aqui? E eles lhes disseram: Cala-te,
põe a mão na boca e vem conosco, e ser-nos por pai e sacerdote. É melhor ser sacerdote de casa de um só homem do que ser sacerdote de uma tribo e de uma família em Israel? Então alegrou-se o coração do sacerdote e tomou o éfode e os terafins e a imagem de escultura e entrou no meio do povo. Então viraram e partiram, e os meninos e os gados e a bagagem puseram diante de si. E estando de longe na casa de Mica, os homens que estavam nas casas juntas à casa de Mica, reuniram-se e alcançaram os filhos de Dan. E clamaram após os filhos de Dan, os quais viram os seus rostos, e disseram a Mica: que tens que tanta gente convocaste? Então ele disse: os meus deuses que eu fiz, me tomaste juntamente com o sacerdote e partistes. Que mais resta agora? Como, pois, me dizes o que é que tens? Porém os filhos de Dan lhe disseram: não nos faças ouvir a tua voz, para que, porventura, homens de ânimo mau não se lancem sobre vós, e tu percas a tua vida e a vida dos da tua casa. Assim seguiram o seu caminho os filhos de Dan, e Mica, vendo que eram mais fortes do que ele, virou-se e voltou à sua casa. Ele, pois, tomaram o que Mica tinha feito e o sacerdote que tivera, e chegaram a Laís, e um povo quieto e confiado, e os feriram ao fio da espada, e queimaram a cidade a fogo. E ninguém houve que os livrasse, porquanto estavam longe de Sidom, e não tinham relações com ninguém. E a cidade estava no vale que está junto de Bet-Reob. Depois reedificaram a cidade e habitaram nela, e chamaram o nome da cidade Dan, conforme ao nome de Dan, seu pai, que nascera a Israel. Era, porém, antes o nome desta cidade Laís. E os filhos de Dan levantaram para si aquela imagem de escultura. E Jonatas, filho de Gesson, o filho de Manassés, e os seus filhos foram sacerdotes da tribo dos Danitas, até ao dia do cativeiro. Assim, pois, estabeleceram para si a imagem de escultura que fizera Mica, por todos os dias em que a casa de Deus estivesse em Siló. Glória a Deus. Juízes capítulo 19. Aconteceu também naqueles dias em que não havia rei em Israel, que houve um homem levita, que peregrinando aos lados da montanha de Efraim, tomou para si uma concubina de Belém de Judá. Porém, a sua concubina adulterou contra ele, e deixando-o, foi para a casa de seu pai em Belém de Judá. E esteve ali alguns dias, a saber, 4 meses. E seu marido se levantou e foi atrás dela, para lhe falar conforme ao seu coração, e para tornar a trazê-la, e o seu moço e um par de jumento iam com ele. E ela o levou à casa de seu pai, e vendo o pai da moça, alegrou-se a encontrar-se com ele. E seu sogro, o pai da moça, o deteve e ficou com ele 3 dias, e comeram e beberam e passaram ali a noite. E sucedeu que ao 4º dia, pela manhã, de madrugada, ele levantou-se para partir. Então o pai da moça disse a seu genro: fortalece o teu coração com um bocado de pão e depois partireis. Assentaram-se, pois, e comeram ambos juntos e beberam. E disse o pai da moça ao homem: peço-te que ainda esta noite queiras passá-las aqui, e alegre-se o teu coração. Porém o homem levantou-se para partir, mas seu sogro o constrangeu a tomar e a passar ali a noite. A tornar a passar ali a noite. E, madrugando ao 5º dia pela manhã para partir, disse o pai da moça: ora, conforta o teu coração. E detiveram-se até já declinar o dia, e ambos juntos comeram. Então o homem levantou-se para partir, ele e a sua concubina,
e o seu moço, e disse-lhe ao seu sogro, o pai da moça: eis que já o dia declina e tarde já é. Chegando, peço-te que aqui passes a noite. Eis que o dia já vai acabando. Passa aqui a noite o teu coração e que o teu coração se alegre. E amanhã de madrugadas levanta-te e caminha e irás para a tua terra. Porém o homem não quis ali passar a noite, mas levantou-se e partiu. E chegou até defronte de Jebus, que é Jerusalém, e com ele o par de jumentos albardados, como também a sua concubina. Estando, pois, já perto de Jebus, e tendo-se já declinado muito o dia, disse o moço a seu senhor: vamos agora e retiremo-nos a esta cidade dos Jebuseus, e passássemos ali a noite. Porém, disse-lhe seu senhor: não nos retiraremos a nenhuma cidade estranha, que não seja dos filhos de Israel. Não iremos até Gibeá. Disse mais o seu moço: vamos e cheguemos a um daqueles lugares, e passemos a noite em Gibeá ou em Ramá. Passaram, pois, adiante e caminharam, e o sol se lhe pôs junto a Gibeá, que é a cidade de Benjamim. E partiram-se dali para entrar e passar a noite em Gibeá. E entrando ele, assentou-se na praça da cidade, porque não houve quem o recolhesse em casa para ali passarem a noite. E eis que um velho homem vinha à tarde do seu trabalho do campo, e era este homem da montanha de Efraim, mas peregrinava em Gibeá. Eram também os homens deste lugar, filhos de Benjamim. Levantando-se ele, pôs os olhos e viu a este viajante na praça da cidade, e disse o ancião: para onde vais e de onde vens? Então ele lhe disse: viajamos de Belém de Judá até os lados da montanha de Efraim, de onde sou, porquanto fui a Belém de Judá. Porém, agora vou à casa do Senhor, e ninguém há que me recolha em casa. Todavia, temos palha e pastos para os nossos jumentos, e também pão e vinho para mim e para a tua serva, e para o moço que vem com os teus servos. De coisa nenhuma há falta. Então disse o ancião: paz seja contigo, tudo quanto te faltar, fique ao meu cargo, tão somente não passes a noite na praça. E levou-o à sua casa, e deu pasto aos jumentos, e lavando-se os pés, comeram e beberam. Estando eles alegrando o coração, eis que os homens daquela cidade, homens que eram filhos de Belial, cercaram a casa, batendo a porta, e falaram aos anciãos, senhor da casa: tira para fora o homem que entrou em tua casa, para que o conheçamos. E o homem, dono da casa, saiu a eles e disse-lhes: não, irmãos meus, ora, não façais semelhante mal, já que estes homens entrou em minha casa, não façais tal loucura. Eis que a minha filha e a concubina dele, vô-las traleis para fora, humilhai-as a elas, e fazei delas o que parecer bem aos vossos olhos. Porém a este homem não façais essa loucura. Porém aqueles homens não o quiseram ouvir. Então aquele homem pegou a sua concubina e lhe atirou para fora, e eles a conheceram e abusaram dela toda a noite até pela manhã. E subindo a alva, a deixaram. E ao romper da manhã veio a mulher e caiu à porta da casa daquele homem, onde estava seu senhor, e ficou ali até que se fez claro. E levantando-se, deu seu senhor pela manhã, e abrindo as portas da casa, e saindo a seguir o seu caminho, eis que a mulher, sua concubina, jazia à porta da casa, com as mãos sobre o limiar. E ele lhe disse: levanta-te e vamos. Porém ela não respondeu. Então, levantando-se o homem, a pôs sobre um jumento e foi para o seu lugar. Chegando, pois, à sua casa, tomou um cutelo e pegou na sua concubina,
e a despedaçou com os seus ossos em 12 partes, e enviou-as por todos os termos de Israel. E sucedeu que cada um que via aquilo dizia: Nunca tal se fez, nem se viu desde o dia em que os filhos de Israel subiram da terra do Egito até o dia de hoje. Pondera isto, considerai e falai. Glória a Deus. Juízes capítulo 20. Então todos os filhos de Israel saíram e a congregação se ajuntou perante o Senhor em Mispá, como se fora um só homem desde Dan até Berseba, como também a terra de Gileade. E os principais de todo o povo de todas as tribos de Israel se apressaram na congregação do povo de Deus. 400.000 homens de pé que tiravam a espada. Ouviram, pois, os filhos de Benjamim que os filhos de Israel haviam subido a Mispá. E disseram os filhos de Israel: Falai como sucedeu esta maldade. Então respondeu o homem levita, marido da mulher que fora morta, e disse: Cheguei com a minha concubina a Gibeá, cidade de Benjamim, para passar a noite. E os anciãos de Gibeá se levantaram contra mim e cercaram a casa de noite. Intentaram matar-me e violaram a minha concubina de maneira que morreu. Então peguei na minha concubina e fi-la em pedaços e a enviei por toda a terra de herança de Israel, porquanto fizeram mal, malefício e loucura em Israel. Eis que todos sois filhos de Israel. Dai aqui a vossa palavra e conselho. Então todo o povo se levantou como um só homem, dizendo: Nenhum de nós irá à sua tenda, nem nenhum de nós voltará à sua casa. Porém isto é o que faremos a Gibeá: procederemos contra ele por sorte. E de todas as tribos de Israel tomaremos 10 homens de cada 100, e de 100 de cada 1.000, e 1.000 de cada 10.000, para providenciarem mantimento para o povo, para que, vindo ele a Gibeá de Benjamim, lhe façam conforme a toda loucura que tem feito em Israel. Assim ajuntaram-se contra esta cidade todos os homens de Israel, unidos com um só homem. E as tribos de Israel enviaram homens por toda a tribo de Benjamim, dizendo: Que maldade é esta que se fez entre vós? Dai-nos, pois, agora aqueles homens, filhos de Belial, que estão em Gibeá, para que os matemos e tiremos de Israel o mal. Porém os filhos de Benjamim não quiseram ouvir a voz de seus irmãos, os filhos de Israel. Antes os filhos de Benjamim se ajuntaram nas cidades de Gibeá para saírem a peleja contra os filhos de Israel. E contaram-se naquele dia os filhos de Benjamim das cidades 26.000 homens. E tiraram a espada afora os moradores de Gibeá, de que se contaram 700 homens escolhidos. Entre todo esse povo havia 700 homens escolhidos, canhotos, os quais atiravam com a funda uma pedra em um cabelo e não erravam. E contaram-se dos homens de Israel afora os Benjamim 400.000 homens, que tiravam da espada, e todos eles homens de guerra. E levantaram-se os filhos de Israel e subiram a Betel, e consultaram o Deus, dizendo: Quem dentre nós subirá primeiro a pelejar contra os filhos de Benjamim? E disse o Senhor: Judá subirá primeiro. Levantaram-se, pois, os filhos de Israel de manhã e acamparam-se contra Gibeá. E os homens de Israel saíram a peleja contra Benjamim, e os homens de Israel ordenaram a batalha contra eles, ao pé de Gibeá. Então os filhos de Benjamim saíram de Gibeá e derrubaram por terra naquele dia 22 homens de Israel. Porém esforçou-se o povo, isto é, os homens de Israel,
e tomaram a ordenar e tornaram a ordenar a peleja no lugar onde no primeiro dia a tinha ordenado. E subiram os filhos de Israel e choraram perante o Senhor até a tarde. E perguntaram ao Senhor, dizendo: Tornar-me-ei a chegar a peleja contra os filhos de Benjamim, meu irmão. E disse o Senhor: Subi contra ele. Chegaram-se, pois, os filhos de Israel aos filhos de Benjamim no dia seguinte. Então os filhos de Benjamim no dia seguinte lhes saíram ao encontro fora de Gibeá. E derrubaram ainda por terra dos filhos de Israel mais 18.000 homens, todos os que tiravam a espada. Então todos os filhos de Israel, todo o povo, subiram e vieram a Betel e choraram, e estiveram ali perante o Senhor, e jejuaram aquele dia até a tarde, e ofereceram holocausto e ofertas pacíficas perante o Senhor. E os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, porquanto a arca da aliança de Deus estava ali naqueles dias. E Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, estava perante ele naqueles dias, dizendo: Tornarei ainda a pelejar contra os filhos de Benjamim, meu irmão, ou pararei. E disse o Senhor: Subi, que amanhã eu te entregarei na mão. Então Israel pôs a emboscada em redor de Gibeá. E subiram os filhos de Israel ao terceiro dia contra os filhos de Benjamim, e ordenaram a peleja junto a Gibeá como das outras vezes. Então os filhos de Benjamim saíram ao encontro do povo, e desviaram-se da cidade, e começaram a ferir alguns dos povos, atravessando-os como das outras vezes pelo caminho, um dos quais sobe para Betel e o outro para Gibeá, pelo campo, uns 30 dos homens de Israel. Então os filhos de Benjamim disseram: Estão derrotados diante de nós como dantes. Porém os filhos de Israel disseram: Fujamos e desviamo-los da cidade para os caminhos. Então todos os homens de Israel se levantaram do seu lugar e ordenaram a peleja em Baal. E a emboscada de Israel saiu do seu lugar, do lugar da caverna de Gibeá. E 10.000 homens escolhidos de todo Israel vieram contra Gibeá, e a peleja se agravou. Porém eles não sabiam o mal que lhes tocaria. Então feriu o Senhor a Benjamim diante dos filhos de Israel. Destruíram os filhos de Israel naquele dia 25.100 homens, e Benjamim, todos dos que tiraram a espada. E viram os filhos de Benjamim que estavam feridos, porque os homens de Israel deram lugar aos benjamitas, porquanto estavam confiados na emboscada que haviam posto contra Gibeá. E a emboscada se apressou e acometeu a Gibeá, e a emboscada arremeteu contra ela, e feriu ao fio da espada a cidade. E os homens de Israel tinham um sinal determinado com a emboscada que era fazer. E levantar da cidade uma grande nuvem de fumaça. Viraram-se, pois, os homens de Israel na peleja, e já Benjamim começava a ferir dos homens de Israel quase 30 homens, pois dizia: já infalivelmente estão derrotados diante de nós, como na peleja passada. Então a nuvem de fumaça começou a se levantar da cidade, como uma coluna, e virando-se Benjamim a olhar para trás de si, eis que a fumaça da cidade subia ao céu. E os homens de Israel viravam os rostos, e os homens de Benjamim pasmaram, porque viram que o mal lhes tocaria.
e viraram as costas diante dos filhos de Israel, para o caminho do deserto. Porém, a peleja os apertou e os que saíam das cidades os destruíram no meio deles, e cercaram aos de Benjamim, e os perseguiram, e à vontade os pisaram, até diante de Gibeá, para o nascente do sol. E caíram de Benjamim 18.000 homens, todos estes sendo homens valentes. Então viraram as costas e fugiram para o deserto, à penha de Rimom. Colheram ainda deles pelos caminhos uns 5.000 homens, e de perto os seguiram até Gidom, e feriram deles 2.000 homens. E todos os que caíram de Benjamim naquele dia foram 25.000 homens, que tiravam a espada, todos eles homens valentes. Porém, 600 homens viraram as costas e fugiram para o deserto à penha de Rimom, e ficaram na penha de Rimom 4 meses. E os homens de Israel voltaram para os filhos de Benjamim, e os feriram a fio da espada, desde o homem da cidade até os animais, até tudo quanto se achava, como também a todas as cidades quantas acharam, puseram fogo. Ora, tinham jurado os homens de Israel em Mispá, dizendo: nenhum de nós dará sua filha por mulher aos benjamitas. Veio, pois, o povo a Betel, e ali ficou até a tarde diante de Deus. E todos levantaram a sua voz e prantearam com grande pranto. E disseram: Ah, Senhor Deus de Israel, por que sucedeu isto em Israel, que hoje falte uma tribo em Israel? E sucedeu que no dia seguinte o povo pela manhã se levantou e edificou ali um altar e ofereceu holocausto e ofertas pacíficas. E disseram os filhos de Israel: quem de todas as tribos de Israel não subiu à Assembleia do Senhor? Porque se tinha feito um grande juramento acerca dos que não fossem ao Senhor em Mispá, dizendo: morrerá certamente. E arrependeram-se os filhos de Israel acerca de Benjamim, seu irmão, e disseram: cortada é hoje de Israel uma tribo. Como havemos de conseguir mulheres para os que restaram deles? Pois nós temos jurado pelo Senhor que nenhuma de nossas filhas lhes daríamos por mulher. E disseram: há algumas das tribos de Israel que não subiram ao Senhor a Mispá. E eis que ninguém de Jabes de Gileade viera ao arraial à assembleia. Portanto, quando se contou o povo, eis que nenhum dos moradores de Jabes de Gileade se achou ali. Então a assembleia enviou para lá 12.000 homens dos mais valentes, e lhes ordenou, dizendo: ide e ao fio da espada feri aos moradores de Jabes de Gileade, e às mulheres e aos meninos. Porém, isto é o que haveis de fazer a todo o homem e a todas as mulheres que se houver deitado com um homem, totalmente destruireis. E acharam entre os moradores de Jabes de Gileade 400 moças virgens que não tinham conhecido o homem, e as trouxeram ao arraial a Siló, que está na terra de Canaã. Então toda a assembleia enviou e falou aos filhos de Benjamim que estavam na penha de Rinom, e lhes proclamou a paz. E ao mesmo tempo voltaram os benjamitas e deram-lhes as mulheres que haviam guardado com vida das mulheres de Jabes de Gileade, porém estas ainda não lhes bastaram. Então o povo se arrependeu por causa de Benjamim, porquanto o Senhor tinha feito brecha nas tribos de Israel. E disseram os anciãos da Assembleia: que faremos acerca de mulheres para os que restaram? Pois foram destruídas as mulheres de Benjamim? Disseram mais: tenha Benjamim uma herança nos que restaram, e não seja destruída nenhuma tribo de Israel. Porém nós não lhes poderemos dar mulheres de nossas filhas, porque os filhos de Israel juraram, dizendo: maldito aquele que der mulher aos benjamitas. Então disseram: eis que de ano em ano há a solenidade do Senhor em Siló, que se celebra para o norte de Betel,
do lado do nascente do sol, pelo caminho alto que sobe de Betel a Siquém para o sul de Lebona. E mandaram aos filhos dos Benjamim, dizendo: Ide e emboscai-vos nas vinhas, e olhai, e eis aí as filhas de Siló, a dançar em rodas. Saí, vós, das vinhas, e arrebatai cada um sua mulher das filhas de Siló, e ide-vos à terra de Benjamim. E será que quando seus pais ou seus irmãos vierem a litigar conosco, nós lhe diremos: por amor de nós, tende compaixão deles, pois nesta guerra não tomamos mulher para cada um deles, porque não lhes deste voz, para que agora ficasseis culpado. E os filhos de Benjamim o fizeram, e levaram mulheres conforme ao número deles, das que arrebataram das rodas que dançavam, e foram-se e voltaram à sua herança, e reedificaram as cidades e habitaram nelas. Então os filhos de Israel partiram dali, cada um para a sua tribo e para a sua família, e saíram dali cada um para a sua herança. Naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Glória a Deus.